Você já teve a sensação de que algo ia acontecer, e aconteceu? Como se uma parte de você já soubesse o que estava por vir, antes mesmo de qualquer evidência física. Esse é o ponto onde a lógica comum desaba e a mente tenta entender um mistério que o coração já compreende. Na manifestação quântica, o resultado vem antes da ação. Pense por um instante. E se tudo o que você chama de futuro já estivesse decidido, esperando apenas o momento em que sua frequência se alinha a ele? E se você não criasse sua realidade no tempo, mas apenas sintonizasse o campo onde o que deseja já existe? A física quântica mostra que a realidade não é um evento fixo, mas uma possibilidade até que alguém a observa. Ou seja, o acontecimento não vem depois da escolha, ele nasce com ela. Cada intenção, cada emoção coerente, cada sensação de certeza cria uma assinatura energética que antecede qualquer ato físico. O universo não responde ao que você faz, ele responde ao que você é no momento em que decide vibrar diferente. É aqui que o paradoxo se revela. A maioria tenta mudar o mundo agindo, mas o mundo só se reorganiza quando a vibração muda. Você pode se esforçar, planejar, insistir, mas se sua energia ainda vibra na frequência do falta, o campo quântico colapsa para manter essa mesma falta. A ação correta nasce da energia certa, não o contrário. Tudo o que se manifesta começa como uma vibração invisível. Quando você sente gratidão antes da conquista, paz antes da solução, amor antes da chegada, o campo já entende o resultado como presente. E nesse instante, o futuro começa a se dobrar para alcançar a sua frequência atual. É por isso que a manifestação verdadeira não é um ato de fazer, mas um estado de ser. A realidade é mais rápida que o tempo, e você, sem perceber, está sempre criando o amanhã agora. A cada escolha vibracional, o campo se organiza em silêncio, esperando apenas que sua mente alcance o que sua energia já decidiu. Antes que algo aconteça no mundo físico, ele já aconteceu energeticamente. Tudo que você vive agora é apenas o reflexo de um colapso que o seu campo produziu em outro momento, quando sua vibração, consciente ou não, já havia decidido o que se tornaria real. O universo não reage ao tempo, ele reage à frequência. Enquanto a mente humana pensa em causa e efeito, o campo quântico opera em ressonância. Isso significa que o evento não é gerado pela ação, mas pelo estado vibracional que antecede essa ação. Você não precisa empurrar a realidade, ela se dobra quando a energia encontra o padrão certo. Imagine que cada pensamento e emoção emitidos formam ondas que se projetam no campo. Essas ondas viajam, se encontram, colidem e, quando a coerência entre elas, quando o que você sente, pensa e acredita está alinhado, o campo reproduz essa vibração na matéria. Não como um milagre fora de você, mas como um reflexo perfeito de você. A ciência quântica chama esse processo de colapso da função de onda. Em termos simples, isso quer dizer que entre infinitas possibilidades, uma delas se torna real no momento em que é observada. Mas o segredo está em compreender que a observação não é apenas visual, é vibracional. O que você observa com o coração, com atenção e emoção, é o que ganha densidade e se manifesta. É por isso que tantas pessoas afirmam, eu acredito, mas nada muda. Porque, no fundo, não acreditam com o corpo, apenas com a mente. A mente diz eu tenho fé, mas o campo sente eu duvido. E o universo responde à frequência da dúvida, não há intenção verbal. O campo só obedece à vibração dominante, não às palavras nem aos desejos superficiais. Tudo que é verdadeiro energeticamente se manifesta naturalmente. O problema é que vivemos tentando manipular o resultado, quando deveríamos apenas sustentar o estado. Quando você vibra em coerência com aquilo que deseja, o campo quântico começa a se reorganizar antes mesmo que a ação ocorra. Pessoas aparecem, situações se movem, oportunidades inesperadas se alinham, e de repente, o improvável se torna inevitável. Você não precisa lutar com o campo, apenas ajustar sua emissão. Isso é o que os antigos chamavam de magia, o que os místicos chamavam de graça, e o que hoje a física chama de entanglement, o entrelaçamento de tudo. Quando você muda internamente,
tudo que está conectado a você muda junto, porque nada no universo está isolado. A energia é sempre mais rápida que a forma. E quando você compreende isso, percebe que o verdadeiro poder não está em controlar o que acontece, mas em sentir antes que aconteça. Essa é a diferença entre reagir à realidade e criá-la. A vida não está esperando suas ações, está esperando sua vibração. Quando ela muda, o universo já começa a construir o caminho. E o mais extraordinário é que, nesse instante, o tempo também se dobra. O que parecia distante se aproxima. O que parecia impossível se torna natural. O campo responde em silêncio, e de repente, o que você chamava de milagre é apenas coerência vibracional. A maioria das pessoas vive acreditando que está decidindo o que vai acontecer, quando, na verdade, está apenas interpretando o que já aconteceu no campo. A mente é como um narrador que chega atrasado à própria história. Ela tenta explicar, justificar e controlar algo que o campo já determinou energeticamente antes mesmo de a consciência racional perceber. A física quântica moderna revela que o tempo não é linear, é um tecido que se dobra, permitindo que efeitos apareçam antes das causas. Isso significa que, quando você tem uma intuição, um pressentimento ou uma sensação de que algo já é real, o campo provavelmente já colapsou essa realidade. Você apenas está recebendo o eco vibracional de um evento que, em nível energético, já foi decidido. A mente, no entanto, não suporta esse paradoxo. Ela quer sentir que está no controle, que pode escolher o caminho e prever o resultado. Mas o universo não funciona com base em controle, ele responde à ressonância. E o atraso da mente é justamente o que cria a ilusão de luta, de espera, de esforço. O campo age instantaneamente. A mente leva tempo para perceber. Esse intervalo entre o colapso quântico e a consciência do resultado é o que chamamos de processo. Mas, do ponto de vista do universo, não há processo, há sincronia. O tempo é apenas a forma como a mente humana organiza o infinito em sequência, para conseguir compreender o incompreensível. Quando você entende isso, algo muda profundamente dentro de você. Em vez de reagir ao que está diante dos olhos, começa a sentir o que o campo já formou antes que se torne visível. É nesse ponto que nasce o verdadeiro poder de manifestação. Você deixa de ser prisioneiro do passado e passa a viver como observador do agora, o único instante em que tudo realmente acontece. Pense em quando você ouve o som de um trovão após ver o relâmpago. O som é apenas o eco de uma luz que já se manifestou. Da mesma forma, seus pensamentos, emoções e reações são ecos de vibrações mais sutis que já colapsaram uma realidade antes de chegar até você. A mente tenta explicar o trovão, mas o raio, a criação, já aconteceu. É por isso que repetir afirmações, mentalizar ou tentar pensar positivo nem sempre funciona. Se a vibração já foi emitida em um estado de medo, dúvida ou necessidade, a mente só está reforçando o atraso. Ela se torna como um espelho tentando mudar o reflexo, sem perceber que a imagem verdadeira está atrás dele. A transformação acontece quando você abandona a pressa. Quando para de tentar forçar a manifestação e simplesmente permite que o campo complete o que já começou. Porque toda manifestação é uma conversa entre o seu eu quântico e o seu eu mental. O primeiro cria, o segundo compreende, e só depois aceita. Quando você começa a confiar na inteligência do campo, o tempo perde o peso. Os atrasos desaparecem, porque você entende que nada está demorando, tudo está apenas se revelando no ritmo certo. O futuro deixa de ser algo que vem e se torna algo que emerge. Você não está esperando por ele, está se alinhando com ele. O segredo é trocar o controle pela sintonia. Quanto mais você tenta entender racionalmente o campo, mais lento o processo parece. Mas quando você se entrega ao sentir, o tempo se dissolve, e a manifestação se torna natural. É o instante em que você percebe, não está atrasado, nunca esteve. Tudo está acontecendo exatamente no momento em que deveria, inclusive a sua compreensão disso. Há um ponto exato, silencioso e invisível, em que tudo muda, o instante quântico.
Não é o momento em que você decide mentalmente, nem quando algo físico acontece. É um ponto de convergência entre intenção, emoção e presença, onde o campo quântico reconhece coerência suficiente para transformar potencial em realidade. Esse instante é tão sutil que a mente racional quase nunca o percebe. Ela busca grandes sinais, transformações visíveis, provas tangíveis. Mas o colapso do campo acontece em uma frequência tão fina que só o coração, o verdadeiro observador, é capaz de senti-lo. É como o momento antes do amanhecer, ainda a escuridão, mas a luz já começou a nascer. A física quântica descreve esse fenômeno como o colapso da função de onda, o ponto em que uma infinidade de possibilidades se transforma em uma única realidade observável. Mas, espiritualmente, é o momento em que você abandona a dúvida e se torna um com a escolha que deseja viver. A manifestação não é o resultado do esforço, e sim do alinhamento. Quando não há mais separação entre o eu que deseja e o eu que já é, o universo responde instantaneamente. A maioria das pessoas tenta controlar esse instante, como se pudesse forçar o colapso pela força do pensamento. Mas o campo não responde à força, responde à frequência. Enquanto a mente questiona será que vai dar certo, o coração silenciosamente afirma já aconteceu. E é nesse exato ponto, nesse microsegundo de rendição vibracional, que a realidade muda. Imagine um espelho de água. Enquanto você está agitado, a superfície se move, distorce, reflete imagens confusas. Mas, no instante em que se acalma, a água se torna lisa, e o reflexo surge nítido. A realidade é essa superfície. O campo colapsa quando você para de se mover dentro dele. Não é sobre fazer mais, é sobre permitir. Esse instante não acontece fora, acontece dentro. É quando você respira profundamente e sente que tudo está exatamente como deveria. É o momento em que o medo se dissolve e a confiança se torna natural. Nada parece extraordinário, mas algo dentro de você sabe que o mundo acabou de mudar. A vibração mudou de frequência, e o campo respondeu. Os grandes mestres chamavam isso de momento de fé, mas o que realmente ocorre é coerência total entre pensamento, emoção e energia. Quando esses três se alinham, o universo não tem escolha a não ser espelhar esse estado. É uma lei quântica simples. O campo réplica o padrão que emite mais consistência vibracional. E a coerência interior é o padrão mais forte que existe. A maioria das pessoas passa a vida tentando manipular as condições externas, o dinheiro, o amor, o sucesso, sem perceber que tudo isso é apenas o reflexo posterior de uma vibração anterior. Mas aquele que entende o instante quântico não busca mudar o reflexo, ele muda a energia que o projeta. Ele sabe que toda transformação começa no invisível. E que o colapso é o resultado inevitável de um estado interior estável. Nesse momento, a vida deixa de parecer aleatória. Você começa a perceber que nada está acontecendo com você, tudo está respondendo a você. Cada sincronicidade, cada encontro inesperado, cada coincidência perfeita é apenas o universo reorganizando o cenário de acordo com a vibração que você sustentou. E quanto mais você permanece nesse estado de presença e confiança, mais rápido o campo colapsa em sua direção. O instante quântico é, na verdade, o instante da não resistência. É o momento em que você solta o controle, silencia a dúvida e deixa o campo fazer o que ele sempre quis fazer, expressar o que você realmente é. Porque a realidade não está contra você, ela está apenas esperando a sua coerência vibracional para se revelar. E quando você chega lá, quando sente que não precisa mais correr atrás do que já é seu, tudo se encaixa. O universo não precisa de tempo, apenas de permissão. E você finalmente entende que o colapso do campo nunca foi sobre criar algo novo, e sim sobre revelar o que sempre existiu dentro de você. Há um ponto em que o buscador deixa de esperar o milagre, e se torna o milagre. Esse é o salto antecipado. O momento em que você decide vibrar na frequência do resultado antes que ele se manifeste no mundo físico. Não como um truque mental, mas como um estado real de consciência. Porque no campo quântico, o universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você é.
A maioria das pessoas vive presa no atraso da mente. Quando eu conseguir, então vou me sentir bem. Mas a física quântica, a espiritualidade e a experiência direta dos grandes criadores dizem o oposto. Você só vai conseguir quando já se sentir bem. O sentimento precede o fato, a vibração antecipa o evento, e a energia molda a matéria. O segredo está em inverter a sequência, sentir antes de ver. Viver como se já fosse real não é fingir. Não é autoengano ou otimismo forçado. É sintonia pura com a realidade que já existe em potencial, esperando apenas ser colapsada. O salto não acontece quando você acredita intelectualmente, mas quando o corpo, o coração e o campo sabem que já é. Imagine um ator que se prepara para o papel de sua vida. Ele não apenas decora falas, ele encarna o personagem. Ele sente, age, reage e vibra como se fosse real. No palco da vida quântica, você é esse ator, mas o papel que precisa habitar é o eu realizado. Cada emoção que você sustenta é um ensaio vibracional da realidade que está prestes a acontecer. O salto antecipado começa em silêncio. Não há fogos, não há gritos de conquista. Há apenas um estado interno de certeza tranquila. Você não precisa mais afirmar, visualizar, repetir, porque o corpo inteiro já está emitindo o sinal da nova realidade. E o campo, obediente, reorganiza-se para refletir esse novo padrão. A ciência já começa a comprovar o que os antigos mestres sempre souberam. Estudos sobre coerência cardíaca mostram que o coração, quando entra em harmonia com o cérebro, cria um campo eletromagnético que literalmente reorganiza a informação ao redor. É como se a realidade se dobrasse para se alinhar à vibração dominante. E quando o coração vibra gratidão e completude antes de algo acontecer, ele envia ao campo a mensagem mais poderosa que existe. Eu já sou. E o universo responde. Então, que assim seja. Mas há um detalhe que separa os que pulam do penhasco vibracional dos que ficam observando a borda: a entrega total. O salto quântico não é sobre controlar o resultado, e sim abandonar a necessidade do resultado. É paradoxal, você cria exatamente quando não precisa mais criar. Porque nesse estado, você deixa de emitir vibrações de carência e começa a emitir vibrações de completude. Você sai do querer e entra no ser. Quando você vive como se já fosse real, algo muda radicalmente. As pessoas ao seu redor percebem sua energia diferente, mesmo sem entender o porquê. As oportunidades parecem chegar do nada. As sincronicidades se multiplicam. Mas você sabe que nada disso é coincidência, é apenas o reflexo natural de uma vibração estabilizada no já é. A mente vai tentar duvidar. Ela vai sussurrar, mas e se não der certo? E é nesse ponto que o verdadeiro salto acontece, não no campo físico, mas no campo da fé vibracional. Fé não como crença cega, mas como reconhecimento da estrutura do universo. Você entende que a realidade não é sólida, ela é maleável, moldável, fluida. E que tudo o que você busca já existe em forma de energia, esperando a sua coerência para se tornar visível. Então, o salto antecipado é, na verdade, um retorno. Um retorno à sua natureza original, à consciência criadora. Você não manifesta por esforço, manifesta por identidade. E quando você assume vibracionalmente que já é, o universo se curva à sua vibração. Não há mais espera, não há mais dúvida, há apenas fluxo. Agora, um convite, um pequeno ritual de alinhamento. Feche os olhos. Respire fundo e silencie o ruído da mente. Sinta o corpo como se já vivesse a realidade que deseja. Sinta a gratidão, o alívio, a plenitude de já ser. Permaneça nesse sentimento até que ele se torne natural, como respirar. Porque é nesse estado que o salto acontece, não lá fora, mas aqui dentro. E quando abrir os olhos, não procure sinais. Apenas caminhe como se o universo já tivesse respondido. Porque ele já respondeu. O campo colapsa na direção da sua vibração, e tudo que você sustenta com verdade interior precisa se tornar real.